sabe que a torcida do Corinthians tem até o nome, né? Fiel, né? Uma torcida apaixonante, fanática mesmo. Não que as demais não sejam, mas a torcida do Corinthians é um pouco diferente. Isso, quem vestiu a camisa do Corinthians ou tiver a oportunidade de vestir, percebe naturalmente, né? O Brasil tem praticamente quase 210 a 220 milhões de habitantes. Você pega Flamengo e Corinthians junto, dá quase 60 milhões de torcedores, né? Fui muito bem recebido quando eu cheguei, né? Fui recebido até em Brasília, né? O presidente do Flamengo era baiano na época. Me levou para Brasília, a torcida do Flamengo é imensa no Brasil todo. Eu fui recebido em Brasília. Chego, se não me engano, em agosto de 2001. Com o Flamengo. E tive a oportunidade de jogar durante 3 meses, né, o Campeonato Brasileiro. Já peguei o bonde andando. E fico 3 meses no Flamengo e depois retorno ao Corinthians. Com o carinho do torcedor corintiano, onde eu vou no país, todo mundo me associa muito à minha imagem, Vampeta, com o Corinthians. Volto sendo campeão do mundo de seleções em 2002, das famosas cambalhotas na rampa, né? Com a camisa do Corinthians. Com certeza, a maior torcida do Brasil mesmo. Coreografia, eu acho que no país não tem nenhuma torcida que faça as coreografias que a torcida do Flamengo faz. Né? Mas foi uma passagem muito rápida, onde eu consegui até fazer um gol, né? Um gol bonito, acho que um dos gols mais bonitos que eu tenho na minha carreira, um chute de fora da área, quase no meio campo, Flamengo e Gama. O único gol que eu tenho na minha carreira dentro do Maracanã, né? Onde, infelizmente, a gente perdeu até o jogo, 2-1 pro Gama com gol meu. Eu tenho com a camisa do Corinthians 11 finais, né? 7 títulos e 11 finais. Mas talvez o mais marcante foi no Mundial da FIFA, né? Foi uma coisa marcante dentro do Maracanã, a torcida do Corinthians escalando praticamente 70, 60 mil vascaínos. Eu falei a frase mesmo, o Flamengo finge que paga e eu finge que eu jogo. É isso aí. E acabou a coletiva. Não, essa declaração, como eu falei pra você, não foi durante que eu estava no Flamengo. Isso foi em 2002, eu estava no Flamengo em 2001. Não tive problema nenhum no Flamengo, além da parte financeira. Quando já vem o Flamengo, finge que paga, finge que joga, um tom de brincadeira, mas é 1 ano e meio depois. O clássico das multidões, né? A gente tinha sempre uma dificuldade maior em vencer o Flamengo. Eu lembro de uma sequência que nós íamos bater o recorde do Campeonato Brasileiro de vitórias. A gente tinha igualado o número de vitórias. E no dia de quebrar o recorde, na quarta-feira à noite, contra o Flamengo no Pacaembu, nós perdemos o jogo de 2-1. Como já ganhamos do Flamengo também no Maracanã, gol de Leeds, outras passagens, quer dizer, sempre foram grandes jogos. Eu sou corintiano e torço pro Corinthians. Espero que dê Corinthians. Não precisa ser de muito não, 1-0 tá bom demais para chegar à final. Meu povo, é hoje 2 grandes jogos vão definir os finalistas da Copa do Brasil. No Mineirão, o Cruzeiro encara o Palmeiras e na Arena em Itaquera, o Coringão do nosso querido Vampeta pega o Flamengo no clássico das multidões. Clima tenso entre as torcidas desses 4 grandes clubes brasileiros. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. É óbvio que para nós que vivemos no futebol, né, para você que é apaixonado e gosta do futebol, é uma quarta-feira daquelas, como já foi destacado aí pela Michele. E para mim, não sei o que pensa o Flávio, mas a final dessa Copa do Brasil não será uma surpresa, independentemente de quem passar.
Palmeiras e Cruzeiro, e não sou de ficar em cima do muro, daqui a pouco a gente vai discutir jogo a jogo. Palmeiras e Cruzeiro, se passa o Palmeiras, normal, não vai ser surpresa, e se passa o Cruzeiro, menos ainda. E do outro lado, Corinthians e Flamengo, a mesma situação. Então daqui a pouco a gente entra um pouquinho mais detalhadamente nos jogos, o que pode acontecer, a vantagem que tem o Cruzeiro, a vantagem talvez que tenha o Corinthians, não pelo resultado, mas pelo fator casa. Tudo isso a gente vai discutir daqui a pouquinho aqui no Gazeta Esportiva. Boa noite, Flávio. Boa noite, Garrafa, boa noite, Michele. Amigos do Gazeta Esportiva, sem dúvida, jogos que chamam a atenção. São 4 equipes importantíssimas no nosso futebol, são 4 camisas extraordinárias e realmente concordo com o Garrafa, não há zebra. Eu gostaria muito que fosse Corinthians e Palmeiras, eu gostaria, só. E pode dar, porque na minha cabeça vamos ter 2 decisões por pênaltis, só intuição. Eu imagino que será assim. Entendo também que Flamengo e Corinthians, pelo tamanho, pelo porte, e essa entrevista do Vampeta foi muito legal, né, em cima do que eles significam, eles estão devendo muito para as torcidas. O jogo lá do Rio de Janeiro foi um jogo imoral. Imoral, essa é a palavra. Somente da parte do Corinthians, que jogou de uma maneira vergonhosa. Esses times merecem muito mais e eu espero que os jogadores que ficaram devendo naquele dia devolvam para a gente hoje. E a nossa equipe de reportagem está lá em Belo Horizonte para trazer todas as emoções do jogão entre Cruzeiro e Palmeiras. Alexandre Silvestre fala ao vivo conosco, direto do Mineirão. Boa noite, Ale. É isso aí, boa noite, Michele, Flávio, Garrafa, amigos e amigas. Estou aqui com o Valdívia, trabalhos técnicos. Dá um tapinha aqui, não me ignora não, Valdívia. Nem é palmeirense o Valdívia, né? Chico, muito obrigado, meu amigo, fazendo as imagens. Valdívia no áudio, estádio Magalhães Pinto, o Mineirão. Chico, dá uma passeadinha pra galera, dá uma viajada. Estamos ainda na penumbra, mas tá aí o Mineirão, palco daquela catástrofe da seleção brasileira na Copa do Mundo. Hoje teremos o reencontro do Felipão com este palco, se bem que o Felipão já viveu essa experiência pós-Copa do Mundo do Brasil de 2014 pelo Grêmio, mas hoje é mata-mata, é semifinal como aquele jogo contra a Alemanha, só que agora é o jogo da volta, não é partida única, e a equipe do Felipão certamente vem um pouco mais inteira do que o Cruzeiro. A expectativa de público, no mínimo 42 mil pessoas já compraram o ingresso, essa é a última contagem aqui do setor de arrecadação do estádio Magalhães Pinto. Eu dizia que o Palmeiras vem com força máxima, os 2 times fecharam treinamentos, o Mano Menezes, então, sequer permitiu gravações do aquecimento dos jogadores, e o Mano tem mais problemas do que o Felipão vem com a força máxima disponível, com a volta do Felipe Melo, já a equipe do Cruzeiro, dono do jogo, dono do espetáculo de hoje, né, o mandante da partida, venceu por 1-0 no Allianz Parque, joga pelo empate hoje, sempre lembrando que na Copa do Brasil desta temporada não tem gol fora de casa, claro que tem o gol fora de casa, mas não como critério de desempate, ou seja, o Palmeiras joga por uma vitória simples, 1-0, 2-1, 3-2, para levar a decisão para pênaltis, ou precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para garantir a vaga na final da Copa do Brasil, sem a necessidade da cobrança de pênalti. Lembrando ainda que o Cruzeiro, eu dizia, sobre essas dificuldades do Mano Menezes, 2 jogadores importantíssimos são dúvidas, e são os artilheiros da equipe na temporada. Helicóptero passando por aqui. Bom, o Arrascaeta e o Thiago Neves. Arrascaeta tem 11 gols pelo Cruzeiro em 2018, Thiago Neves tem 12. Os 2 juntos são responsáveis, participando de 45% dos gols, com o passe, com assistência ou colocando a bola para dentro da rede. Chance maior para o Thiago Neves jogar, o Arrascaeta tem um pouco menos de chance, os 2 vêm de problemas musculares. Eu queria também adiantar para vocês que hoje teremos o árbitro de vídeo, mas isso aí eu vou falar na minha próxima entrada. Na próxima entrada teremos as escalações prováveis e também a escalação da arbitragem e do árbitro de vídeo que prejudicou recentemente Palmeiras e Cruzeiro. Já a equipe do Palmeiras, que precisa do resultado fora de casa, tem a melhor campanha como visitante em 2018 entre todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não perdeu em jogos de mata-mata como visitante, são 6 vitórias e 1 empate, contando aí mata-mata de Campeonato Paulista, de Copa do Brasil e também de Libertadores da América. Temos aí um material com a preparação final do Palmeiras, o último treino antes dessa decisão de hoje, jogo que vale 20 milhões de reais. Por quê?
porque o vice-campeão da Copa do Brasil vai embolsar 20 milhões de prêmio, o campeão 50. Ou seja, quem passar hoje aqui já garante 20 milhões de reais, um belo dinheiro. A Copa do Brasil pagando muito para os clubes, por isso a prioridade de muita gente também visando Copa do Brasil. Vamos acompanhar agora o último treinamento, o treinamento a pronto, como diriam os repórteres do passado, no rádio principalmente, o treino a pronto do Palmeiras para a decisão desta noite entre Palestras. Vai, Verdão! As únicas imagens permitidas pelo Verdão na atividade de ontem foram essas aí feitas pela TV oficial do clube. Além do clima descontraído entre os jogadores, é possível acompanhar apenas o aquecimento do time antes do início da atividade. Bem nas 3 competições que ainda disputa, o Palmeiras se apoia nos últimos bons jogos feitos tanto na Libertadores quanto no Brasileirão para seguir vivo na briga por todos os títulos que restam. Eu acredito e sonho muito com isso, porque nós temos um elenco qualificado, né, para disputar as competições, assim como estamos fazendo. E esse jogo de quarta-feira, como você falou, é o jogo que está mais próximo, né? Então, nós temos que juntar toda a energia, né? Tudo aquilo que for positivo, coisas que trazem a memória para você fazer o seu melhor jogo. A novidade importante de ontem foi a presença do meia Lucas Lima. Substituído no primeiro tempo da partida contra o Sport, em razão de uma pancada no quadril, o jogador acompanhou a delegação palmeirense e participou da atividade com bola nesta terça-feira. Sabemos da qualidade defensiva do Cruzeiro, né? E até por isso talvez eles em alguns momentos optem por ficar um pouco mais atrás, porque acreditam muito no sistema defensivo e são realmente jogadores de muita qualidade. Mas do outro lado, né, do nosso lado, tem um time ofensivo com jogadores que podem desequilibrar qualquer partida. Então temos que fazer o nosso melhor, procurar pensar no nosso jogo, nas nossas estratégias, para que a gente possa surpreender todo esse esquema defensivo do Cruzeiro. Muito obrigado ao Zé Paz, que fez a narração dessa reportagem. Agora vamos acompanhar o que disse um dos principais personagens do Cruzeiro nesta noite. A bola rola às 9h45 aqui no Mineirão. É fazer o nosso futebol, é se impor dentro de casa, como a gente sempre fez, explorar essa nossa vantagem que nós temos, mas sem ser passivo. Acho que nós fizemos isso nos últimos jogos mata-mata em casa. Outro fator também que chamou a atenção foi que criamos as melhores situações de gol, até mesmo cara a cara, que acabamos falhando, e que se a gente tivesse feito gol, o resultado, o jogo em si já seria outro. Mas para esse jogo é manter o mesmo padrão, criar as mesmas oportunidades e ser diferente. E quando criar as oportunidades e matar o jogo. Bom, Belo Horizonte respira essa decisão, vale a vaga na final da Copa do Brasil, Cruzeiro-Palmeiras. De manhã cedinho no avião, já encontrei vários palmeirenses que interagiram com a equipe do Gazeta Esportiva, muito bacana, mandaram o Chico Lang, claro, para aquele lugar, mas enfim, e logo de cara tivemos um taxista cruzeirense empolgado, quer dizer, a galera aqui está dividida, a metade atleticana vai torcer para o Palmeiras e teremos muitos palmeirenses aqui no estádio, e a outra metade, a azul, vai com tudo para cima do Palmeiras. É o Cruzeiro também querendo mais uma vez avançar para a final, assim como o Palmeiras da Copa do Brasil. Eu volto já já. Valeu, Alexandre Silvestre, muito obrigada. E aí, Garrafa? E aí, Flávio? O que a gente pode esperar desse confronto de hoje à noite? Tá mais pro Cruzeiro, porque joga em casa? É difícil ganhar lá? Ou o Verdão tem mais elenco? Ele perdeu um monte de jogos lá, né? As classificações dele têm sido fora de casa. Ele ganhou do Atlético Paranaense fora, perdeu em casa. Ganhou do Santos fora, perdeu em casa. Ganhou do Flamengo fora, perdeu em casa. Perdeu tudo em casa. Então o Palmeiras tem chance de ganhar, sim. Principalmente se o Thiago e o Arrascaeta não jogarem. Porque aí o meio-campo do Cruzeiro desaparece. Se jogarem, fica forte. Mas ainda assim, eu acho que o Palmeiras, no mínimo, vai para os pênaltis. É palpite. Apenas palpite. Os times são iguais, são muito parelhos. O sistema de jogo, a ideia de jogo dos dois é muito parecida. Mas entendo que o Palmeiras está numa fase muito boa e o Cruzeiro ele tem dificuldade de segurar a vantagem em casa. O Flávio tem razão, são dois técnicos copeiros, né? O Filipão de um lado, o Mano Menezes de outro. O Silvestre trouxe essa dúvida se o Thiago
Neves e o Arrascaeta vão ou não para o jogo. Daquilo que a gente pôde apurar, é verdade que mesmo à distância, a aposta é que o Arrascaeta comece no banco e o Thiago Neves comece jogando. É mais ou menos esse esboço. E referente ao jogo, né, é um jogo de muita emoção. O ano passado eu estive lá acompanhando a semifinal entre Palmeiras e Cruzeiro. O Cruzeiro no finalzinho acabou fazendo o resultado que lhe interessava, com o gol do Diogo Barbosa, que hoje joga no Palmeiras, né? E o Silvestre vai presenciar uma grande festa, um grande barato. O Mineirão fica muito bonito, a torcida do Cruzeiro vai fazer uma festa, a torcida do Palmeiras marcou presença por lá. E aí aquilo que eu dizia na abertura do programa, qualquer resultado que possa acontecer não será surpresa. Vale lembrar que o Palmeiras, ratificar, o Palmeiras é um dos melhores visitantes, se não o melhor visitante do país, e como destacou muito bem o Flávio, o Cruzeiro não tem ido muito bem dentro de casa. A maior prova disso são os resultados colhidos dentro do Campeonato Brasileiro. Os principais resultados do Cruzeiro, em termos dessa temporada, resultados positivos, têm acontecido nos jogos dele como visitante. E o Palmeiras também, né? E o Palmeiras ganhou todas na Libertadores. Todas na Libertadores. E sim, eu espero e contra-ataco. É o sistema que nós temos no Brasil. Bom, e nesse clima de decisão, a gente lança a nossa enquete. Qual vai ser a final da Copa do Brasil? Corinthians e Palmeiras? Corinthians e Cruzeiro? Palmeiras e Flamengo? Ou Flamengo e Cruzeiro? Entre no site gazetesportiva.com, dê o seu voto. Você também pode aproveitar para interagir com o nosso programa através da nossa hashtag aqui, Gazeta Esportiva. Coloque lá nas mídias sociais, no Twitter, no Instagram. Põe a hashtag, eu estou esperando a sua participação para ler no final do programa, tá bom? Quero que vocês falem da minha roupa visual lindo, que o figurino arrasou. Fala, como disse que está aberto tanto para qualquer um dos quatro, né, chegar à decisão, então eu vou no sentimento, naquilo que eu desejo. Assim como o Flávio, seria muito legal para nós aqui um Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. No palpite eu ficaria com essa opção. Nossa, ia ser fenomenal. Eu também, eu gostaria de um Corinthians e Palmeiras, então vou nessa. Eu também, porque é o maior clássico do Brasil e um dos maiores do mundo, na minha humilde opinião. E nós vamos agora para o palco deste grande confronto entre Corinthians e Flamengo, onde está o nosso repórter Jonas Campos. Boa noite, papai! Oi, Michele, muito boa noite para você, para o Flávio, para o Garrafa, todo mundo que está ligado no Gazeta Esportiva. Exatamente, falamos no palco da semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, palco ainda muito tranquilo, né? Clima vazio ainda aqui, torcedores ainda não chegaram aqui na Arena Corinthians, mas daqui a pouco isso aqui estará abarrotado de gente, expectativa de mais de 40 mil torcedores aqui na Arena para essa semifinal. Jogo de ida no Maracanã 0-0, né? Então a expectativa hoje é de que as equipes consigam uma vitória simples para avançar. Tanto Corinthians quanto Flamengo dependem apenas de si, de uma vitória simples para chegar a essa tão cobiçada finalíssima de Copa do Brasil. Empate por qualquer resultado levará a decisão da semifinal para as penalidades. E aí muita expectativa em torno dos dois goleiros, né, especialistas em pegar pênaltis, tanto o Cássio quanto o Diego Alves. Então, como a Copa do Brasil não tem mais o chamado gol qualificado fora de casa como critério de desempate, qualquer empate hoje aqui na Arena de Itaquera levará a decisão de hoje entre Corinthians e Flamengo para as penalidades. Haja coração, viu, gente? E olha, hoje um jogo importante aqui na Arena, jogo de número 150 do Corinthians jogando aqui em Itaquera. O retrospecto é bastante favorável. O Timão tem 98 vitórias, 37 empates e apenas 14 derrotas. Interessante é que de todos esses jogos, o Corinthians recebeu o Flamengo em 3 ocasiões e nunca perdeu. Está invicto diante do time carioca jogando aqui em Itaquera. 2 vitórias e 1 empate. O Corinthians marcou 6 gols, sofreu apenas 1 em duelos contra o Flamengo aqui em Itaquera e por isso a torcida vem com tudo para empurrar o Timão para essa final de Copa do Brasil. Torcida que já começou os trabalhos ontem. Terça-feira de treino aberto aqui em Itaquera, na Arena, entrevista coletiva do técnico Jair Ventura e o nosso repórter Alexandre Silvestre esteve aqui e preparou uma reportagem para a gente. Olha só. Ontem na Arena Corinthians foi aquela festa no treino aberto para fiel. Hoje vai ferver ainda mais. Todos que estão aqui estão do nosso lado, estão para nos apoiar. Então acredito só como coisas boas e incentivo também. Na ida, no Maraca 0-0. Bom resultado, rendimento discutível. O Corinthians foi criticado pela timidez ofensiva. Logo mais em casa será diferente.
A resposta só vai valer para quem vencer, né? A melhor estratégia é para aquele que vence. Como nós não vencemos lá, agora nós estamos um pouco mais próximo, porque estamos com a nossa torcida para vencer. Mas realmente a estratégia vai ser diferente. Vai ser um jogo melhor. Ventura está muito mais confortável no comando do Corinthians do que Barbieri, técnico do Flamengo. Um desses jovens professores, o que avançar, terá o prazer de decidir a Copa do Brasil com um treinador renomado, Menezes ou, principalmente, Scolari. Eu espero que eu possa enfrentar os dois medalhões lá do outro lado, né? Mas o Maurício com certeza também quer. Eu fico feliz pela volta do Filipão. Eu sempre defendi a situação de você não pode encerrar a carreira de um cara super vencedor como ele por um jogo. Pô, foi marcante, foi uma Copa do Mundo na nossa casa, mas e tudo que ele construiu. Falemos do clássico das multidões desta noite em Itaquera. No Corinthians, Ralf volta de suspensão, mas ontem Gabriel também treinou entre os titulares. No ataque, Romero será falso 9 ou vai jogar pelo lado? A equipe alvinegra abrirá mesmo mão de um cara específico lá na frente? E para fechar, conta aí, Jairzinho, escalação do Corinthians. E cuidado para não engasgar. O time está definido, mas eu estava olhando a entrevista hoje do Barbieri, ele também não revelou, então a gente também não revela. Mas já está definido. É isso, é o clássico das multidões, as duas maiores torcidas do Brasil. É um encontro bem esperado nessa semi de Copa do Brasil. E olha, se teve festa para o Corinthians aqui em Itaquera, o Flamengo, apesar de ser visitante, também foi abraçado pela torcida em pleno aeroporto internacional de Guarulhos. A Marina Paniza esteve lá e preparou também uma matéria mostrando toda essa chegada e essa receptividade calorosa que recebeu aí o Flamengo chegando aqui na capital paulista. Olha só. O Flamengo desembarcou em São Paulo para a segunda partida da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Em meio a uma festa enorme de torcedores rubro-negros, os jogadores pararam para tirar fotos, atenderam os fãs que vieram até aqui, o aeroporto de Guarulhos. Os jogadores do Flamengo chegaram confiantes depois do 0-0 no Maracanã na primeira partida. No meio-campo, Everton Ribeiro conversou com a imprensa e falou sobre a expectativa dessa partida e também sobre a obrigação dos jogadores flamenguistas. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? Uma semifinal. Temos que estar atento a todo momento, é um jogo fora de casa, mas a gente tem consciência que se fizermos um grande jogo a gente pode sair de lá classificado. A equipe do Flamengo foi superior taticamente ao Corinthians na primeira partida, teve mais finalizações, chegou a ter quase 70% de posse de bola, mas não conseguiu marcar. Isso porque o técnico corintiano Jair Ventura adotou uma postura bastante defensiva no Maracanã e não deixou o Flamengo jogar. Everton Ribeiro, no entanto, acha que o treinador corintiano vai mudar um pouquinho a postura dentro de casa. Jogando em casa, a tendência é sair um pouco mais, mas não acredito que mude muito, é um jeito que eles jogam já há muito tempo, então a gente tem que estar preparado para isso. Sobre a escalação, o técnico Maurício Barbieri deixou tudo em aberto. Quando perguntado sobre Diego, por exemplo, no último treinamento no CT Ninho do Urubu, ele deixou claro que qualquer jogador do seu time pode ou não sair da equipe. Everton Ribeiro deu uma resposta bem diplomática sobre o assunto. A gente tá vendo várias mudanças, mas é sempre o melhor para a equipe. A gente procura quem está ali entre os 11 iniciais, fazer o seu melhor para continuar jogando e sair sempre vitorioso. Um empate por qualquer placar leva a disputa para os pênaltis. O Corinthians joga em casa, diante de sua torcida, mas nada de falar em favorito na partida que decide um dos finalistas da Copa do Brasil. É um jogo fora de casa e eles vão ter a torcida junto com eles, mas a gente sabe que é 11 contra 11 ali e a gente tem que fazer nosso melhor para sair classificado. É isso, ó. Retrospecto geral de Corinthians e Flamengo antes de voltar aí para o estúdio com vocês, Michele. 132 jogos na história, 52 vitórias do Corinthians, 51 vitórias do Flamengo. Tá apertado o negócio. 29 empates em mata-matas, porém, a vantagem é do Flamengo, que em 4 cruzamentos venceu 3 e o Corinthians se deu bem apenas em uma ocasião no Campeonato Brasileiro de 1984. Hoje, mais um capítulo dessa história e daqui a pouquinho eu retorno aqui da Arena de Itaquera com as prováveis escalações das equipes e todos os preparativos iniciais
antes desse jogaço, tá bom, Michele? Alô, Jonas Campos. Pra quem não sabe, eu chamei ele de papai, ele não é meu pai. Vou dar pra ver, né? Porque eu sou muito mais nova que ele. Não, é porque o Jonas vai ser o futuro papai aqui do programa. E aí, fala, Garrafa, desenvolve sobre esse jogão. Eu tô até de vermelho em homenagem ao escudo do Corinthians, não é o Flamengo. Não. Tá bom. Não, é um jogo grande, né? Um jogo grande, concordo com o Flávio lá atrás, quando ele disse que as duas equipes estão devendo, e talvez, no meu entendimento, mais o Flamengo. Por que mais o Flamengo? Porque o Flamengo teve um investimento muito maior, tem um elenco de maior qualidade, o Corinthians passa por um processo de transição, desde a saída do Fábio Carille, veio o Osmar Loz, o Jair chegou agora, e o primeiro jogo foi realmente horroroso, esse jogo que nós estamos vendo no Maracanã. Mas a torcida do Corinthians compreendeu e entendeu que o Jair não tinha muito diferente a fazer do que ele acabou fazendo. Ele literalmente fechou a casinha. O Corinthians não deu um chute certo a gol, não acertou a casinha. Mas de lá para cá, o Corinthians, o Jair foi tendo um tempo para trabalhar, depois teve o Palmeiras ainda sem tempo para trabalhar, perdeu para o Palmeiras, mas já jogou com o Inter, que é um dos líderes do Campeonato Brasileiro, e arrancou um empate na arena, propondo um pouco mais o jogo. A torcida do Corinthians, né, o próprio Pascoal, conversando com os corintianos por aí, os caras estão, nesse início de trabalho, satisfeitos com o Jair. Dizia também que, depois daquela partida contra o Flamengo, cobraria sim o Jair, porque o Corinthians não é para se comportar como se comportou. Aquela foi uma situação pontual, uma exceção. O Flamengo tem problemas para esse jogo, né? Não se sabe como é que vai jogar lá na frente, estão achando que até o Paquetá vai jogar como um falso homem de referência lá na frente. O Barbieri está pressionado, o Flamengo entra pressionado e o Corinthians apoiado pela sua torcida. E por aí eu acho que o Corinthians pode sim levar uma ligeira vantagem, ou se não, equilibrar as forças, Flávio. Bom, o Flamengo tem mais time. Lá no Rio tentou jogar, não conseguiu. O Corinthians foi imoral lá no Rio. Com o meu conceito, aquilo foi imoral. A camisa do Corinthians é muito grande para jogar daquele jeito, como um timinho de quinta divisão. Não dá para ser assim. Então hoje o Corinthians tem que pelo menos jogar. Porque aquilo não é futebol. E o Flamengo tem melhor elenco, tem melhor condição. Tem mais coisas para mostrar, né? Vamos ver. Mas é super equilibrado. Não vou ficar surpreso se for para os pênaltis. Tivemos mais uma decisão por pênaltis. Bom, e o Brasil fez agora há pouco a estreia na terceira fase do Mundial de Vôlei Masculino. Foi suado, mas o time do técnico Renan Delzotto bateu a Rússia de virada. Acompanhe. Dominada pelo time russo no começo do jogo, a seleção brasileira foi derrotada nos 2 primeiros sets, mas mostrou personalidade para se recuperar, principalmente graças à boa atuação de William. O levantador reserva comandou a reação e, somado aos 22 acertos de Wallace, maior pontuador da equipe, o Brasil conseguiu uma virada heróica, com 15-12 no tie-break, para fechar a disputa em 3-2. Em busca da vaga nas semifinais do Mundial, a seleção volta à quadra na próxima sexta-feira contra os Estados Unidos. Estamos de volta destacando a votação do Troféu Mesa Redonda de 2018. Você aí de casa pode ajudar e escolher aí os 11 destaques do Brasileirão. Para isso, é só acessar o site troféumesarredonda.com.br. Ó a música, ó. 15 anos, Flávio Prado. 15 anos de Troféu Mesa Redonda. Então já faz 15 anos que o Flávio Prado trabalha com a gente aqui na TV Gazeta. 16. Mas no primeiro ano não teve troféu? Não, foi um ano depois. Eu já achei que ele chegou fazendo troféu. Maravilha de evento, né? Lindo, demais, emocionante e muito colorido, porque a nossa querida e maravilhosa Lux Collor estará mais uma vez conosco nesses 15 anos de Troféu Mesa Redonda, o Oscar do futebol brasileiro. Que maravilha, é isso aí. E o São Paulo tem novidades, viu, Flávio Prado? Com um elenco enxuto, o técnico Diego Aguirre tem tido dificuldades quando surgem desfalques por suspensão ou desfalques por lesão. Pensando nisso, a Comissão Técnica Tricolor resolveu promover mais 2 garotos da base. Quem são? Veja com Fernando Gavini. 2 caras novas no São Paulo. Os garotos Zelinho e Anthony subiram para os profissionais e foram incorporados ao elenco nesta quarta-feira. A recepção sempre é boa, né? Quando vem 2 meninos que têm talento, que vem se destacando nas categorias de base. Acho que é importante você receber bem, você dar confiança para os meninos, porque normalmente fica meio tímido, acanhado, né? Para os meninos, estar no profissional é a realização dos sonhos.
mas pode ter certeza que vem trote por aí. Alguma coisa vai ter, ou vamos raspar a sobrancelha, brincadeira. Não, mas que os meninos vão ficar careca, isso é certo. Brincadeiras à parte, Elinho e Antony são reforços que podem ser utilizados daqui para frente. Mas ainda é cedo para serem relacionados na partida de domingo contra o Botafogo. Para este jogo, uma das novidades, junto com Rojas e Bruno Alves, que cumpriram suspensão, é Bruno Pérez, recuperado de lesão muscular. É sempre um pouco complicado você estar de fora, né? Mas acho que a gente trabalhou o tempo que teria que ser trabalhado para recuperar bem e voltar 100% para poder ajudar o São Paulo. Bruno Pérez ficou de fora exatamente no período de instabilidade do São Paulo. Dos 4 jogos sem o lateral, o tricolor venceu apenas uma vez e viu os rivais se aproximarem na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas com a volta de Bruno Pérez, o tricolor ganha também de volta o seu talismã. Em 7 jogos pelo Brasileirão com o lateral em campo, foram 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Feliz por não ter perdido, espero voltar e continuar não perdendo, né? Mas acho que a equipe vem vivendo jogo a jogo, partida a partida, decisão a decisão, né? E independente de qualquer momento que falam que não é bom ou é bom, independente de tudo aquilo que aconteceu, a gente continua na liderança, continua dependendo só da gente. Tá aí, né, Flávio? O São Paulo depende só dele, tem problemas, tem um elenco reduzido, elenco enxuto, como disse a Michele na abertura. O Aguirre promove aí 2 garotos da base, não é a solução dos problemas, mas são jogadores que podem ajudar o grupo. E o Aguirre talvez possa fazer essa diferença da falta de jogadores, esse tempo para treinar. É o que dá para fazer e o São Paulo tá na briga aí, tá brigando com as dificuldades e com o elenco que tem. Agora, você vê que curioso, né? O São Paulo está líder, mas ele pode entrar em campo em terceiro lugar. O Flamengo joga sábado e o Palmeiras joga de manhã. Se os dois ganharem, o São Paulo entra como terceiro. Se ele ganhar, ele volta a ser primeiro. Mas olha a pressão. Pode entrar num caminhãozão nas costas. Pode. Agora é uma hora que não dá para bobear. Sabe, assim, perde 2 jogos, já começa a dar aquela atrapalhada, o pessoal já perde os nervos, já cria clima, a coisa fica ruim. Bom, vamos voltar aí a falar do duelo em Belo Horizonte? Ele tá lá, o nosso repórter Alexandre Silvestre, comendo pão de queijo e trazendo para nós mais informações de Cruzeiro e Palmeiras. E o óculos estilo dele. Vai, Silva, cadê o óculos? Polêmica do apito hoje. Chico, quero ver se é bom se não tá tremendo a mão. Vai buscar lá a arbitragem no gramado, passeando aqui no Mineirão. Iluminação sendo acesa. A arbitragem de hoje que contará com o auxílio do VAR. VAR para aquele lugar. Aliás, o VAR já detonou o Palmeiras e o Cruzeiro nesse ano. Um na Libertadores, o outro na Copa do Brasil. Naquele bolinho ali, temos o Wagner Nascimento, árbitro FIFA, Rio de Janeiro. Juizão do jogo estará com apito em mãos e na boca. Os bandeirinhas, eu prefiro bandeirinha porque aqui o negócio é raiz. Rodrigo Figueiredo, Henrique Corrêa do Rio de Janeiro e o Kleber Lúcio Gil de Santa Catarina. O árbitro de vídeo será o fortão, o Anderson Daronco, que está por ali mesmo. E agora para você provar, Chico, que é um excelente câmera, vá buscar o VAR no zoom, na unha, na raça. Dentro daquela caixinha de vidro ali, ó, no meio do campo, perto do túnel de entrada dos jogadores. Lá está o VAR, o monitor, e que o VAR auxilia a arbitragem hoje. O problema do VAR, na minha opinião, são 2. O primeiro deles, o protocolo, poderia ser utilizado de outra maneira, na minha visão. O segundo problema é o humano que controla o VAR. Bom, já dei a escalação da arbitragem, que agora está posando bonito ali para a foto. E vamos à escalação do mandante de hoje, a Raposa, o Cruzeiro, o provável Cruzeiro, para mais um grande jogo da Copa do Brasil. O Cruzeiro deve jogar hoje diante do Palmeiras no Mineirão, com Fábio, Lucas Romero, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Lucas Silva e Thiago Neves, Robinho, Rafinha e Barcos. O técnico é Mano Menezes. Rapidinho no pique, a escalação do Palmeiras pro meu amigo André Galvão, da Bandeirantes da Transamérica, palestrino doente, vai morrer hoje do coração. Rola o Verdão aí no campinho da Gazeta. O Palmeiras deve ir a campo contra o Cruzeiro com o Everton no gol, Mike, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés, William, Dudu e Borja.
O técnico é Luiz Felipe Scolari. É isso aí, Michele. Por mim, tá de bom tamanho. Amanhã cobertura completa no Gazeta Esportiva. E chegou a hora deste repórter e de sua equipe comerem, traçarem aquele delicioso tropeiro do Mineirão, tá bom? Ah, tá bom. Achei que vocês iam comer pão de queijo, mas você é mais guloso, vai num tropeiro. Beijo, Silva. Bom trabalho pra você. Amanhã cobertura completa aqui no Gazeta Esportiva. Link em BH, link em Itaquera, link é essa entrada ao vivo aqui que vocês veem, tá bom? É como a gente fala aqui na televisão. Vamos fazer contato mais uma vez com o repórter Jonas Campos? Vamos? É com você, Jonão. Oi, Michele, é cobertura completa do Gazeta Esportiva nessas semifinais de Copa do Brasil, diretamente do Mineirão, aqui para a Arena Corinthians, Arena de Itaquera, ainda vazia. Daqui a pouquinho a torcida começa a chegar. Como eu disse na minha primeira participação, expectativa de mais de 40 mil torcedores hoje aqui na Arena. Expectativa também das escalações, ainda não foram oficialmente divulgadas, mas o que a gente sabe é que o Corinthians vai para o jogo sem centroavante. Isso já é certo, no máximo o Romero vai fazer uma função ali parecida, né, a exercida por um camisa 9 de ofício, mas o Timão não terá o centroavante raiz, né, o Roger, por exemplo, que não pode jogar mais a Copa do Brasil, porque já defendeu o Internacional. As outras opções do elenco, o Jonatas está lesionado, também não vai para o jogo, e o Matheus Matias, jovem, apenas 20 anos, também não está inscrito na Copa do Brasil e não pode defender o Timão. O técnico Jair Ventura tem também os desfalques do Paulo Roberto e René Júnior, que estão no departamento médico, e deve escalar o Coringão no esquema 4-2-4, que a gente coloca agora na tela do Gazeta Esportiva para vocês. O Corinthians deve ir a campo com Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar, Douglas e Ralf ou Gabriel, Romero, Jadson, Matheus Vital e Cleison. O técnico é Jair Ventura. É isso, do outro lado, o Flamengo. O técnico Maurício Barbieri não conta com o experiente zagueiro Juan no departamento médico, o Pires da Mota, que não está inscrito na Copa do Brasil, e também pode trazer aqui para o campo da Arena de Itaquera um time sem centroavante. O provável Flamengo, a gente coloca agora na tela para vocês. O Flamengo deve começar o jogo com Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Hever e Trauco, William Arão e Cuejar, Everton Ribeiro, Diego e Marlos e Lucas Paquetá. O técnico é Maurício Barbieri. É isso, esse deve ser o time do Maurício Barbieri, que deve jogar com o Lucas Paquetá um pouco mais avançado, a exemplo do que o Romero, por exemplo, pode vir a fazer do lado do Corinthians. Caso ele opte pelo Henrique Dourado na vaga do Marlos Moreno, o Paquetá volta para o meio-campo, expectativa de como esse Flamengo vai vir a campo aqui para essa semifinal de Copa do Brasil. Os dois técnicos escondendo o jogo, agora há pouco menos de 3 horas para o início da partida. A gente fica no aguardo, expectativa da divulgação oficial das escalações, e daqui a pouquinho, 9h45 da noite, tem bola rolando, muita expectativa, clima de decisão, o duelo das massas, e amanhã, Michele, matéria completíssima no Gazeta Esportiva com tudo sobre esse jogaço, tá bom? Tá bom, Jonas, valeu, muito obrigada aí por todas as informações. Amanhã, então, é dia especial aqui no programa, hein? O programa vai estar sensacional. E aí, gente? O Maurício Barbieri, né, Flávio, está pressionado, é um técnico dessa nova safra, mostrou um bom trabalho no início e trabalhar em Flamengo, Corinthians, Palmeiras, a pressão é muito grande e os resultados não estão vindo. O Flamengo, que liderou o campeonato, dividiu liderança de campeonato com o São Paulo, agora já se afastou um pouco do líder. É verdade que na pontuação ainda briga pelo Campeonato Brasileiro, mas caiu da Copa Libertadores da América e foi aumentando a pressão. E o Barbieri agora, com a volta do Diego, tem esse dilema. Como é que ele vai montar a equipe? Então ele deve voltar com o Diego e abre essa possibilidade de jogar o Paquetá um pouquinho mais à frente, como eu dizia anteriormente, como um falso 9. Não me agrada muito não, talvez ali para o jogo de hoje um atacante mais específico seria uma opção, porque o Corinthians vai ter que propor um pouco o jogo, jogando em casa, e você tendo um homem de referência, abrindo um pouquinho o jogo, o Flamengo me parecia que ficaria mais ofensivo. O Paquetá à frente, perde aí naquela qualidade de saída de bola, é um jogador que quando a bola chegar nele, pode finalizar muito. Já o Corinthians, com esse pouco tempo de trabalho do Jair, repito, tenho gostado do que estou vendo, é pouco tempo para se fazer uma avaliação, mas temos que avaliar o que é real. E é real que eu vejo, não sei o que o Flávio pensa, eu vejo hoje o Corinthians diferente do que via nas mãos do Loss.
O Loz ainda tem um futuro brilhante pela frente, é um treinador que fez um bom trabalho na base do Corinthians, está agora novamente estudando na Europa, mas não estava dando liga àquele Corinthians. É um Corinthians limitado, que tem limitações, e nas mãos do Jair, que também é um técnico da nova safra, o Corinthians parece que está ressurgindo aí, Flávio. Olha, eu sinceramente ainda não vi esse trabalho do Jair. Eu vejo um Corinthians medroso, um time fechado, um time com medo de ganhar, isso é muito complicado. Acho que ainda tem muito que mostrar ao Jair, mas entendo também que tem que deixar trabalhar. Mas será que esse elenco do Corinthians pode jogar mais do que está jogando? Mas é um elenco fraco, né, Flávio? Então, mas para fazer isso não precisa de técnico. Para botar todo mundo lá atrás, não contra o Inter foi um time que criou oportunidades que a gente não via. Jogo horroroso. Mas foi um jogo ruim, mas enfim, era jogo de 3 chutes no Sim, gol. concordo. Então, mas para isso não precisa técnico. Era um dos líderes, mas com os Osmar Loz a coisa estava feia demais. Então, para mim continua muito feio. Sim, mas talvez pela qualidade do time. Mas o Ceará, ele tem limitações e foi para cima do Grêmio. Entendeu? Perdeu, o Corinthians também perde. Sim, então, claro. Mas enfim, e entendo que o Barbieri tem que continuar no Flamengo, como o Jair no Corinthians. Tem que deixar os caras trabalharem. Essa coisa de novo, velho, se o cara não tiver tempo para trabalhar, não vai funcionar. E outra, como é que o novo vai ficar experiente se ele sair? E aí morrem os velhos e não tem jeito para repor. Então acho que tem que deixar os caras trabalharem e normal, é assim mesmo. O Barbieri fez um bom trabalho, o time oscilou, o Flamengo é um time super pressionado, os jogadores não respondem. O Flamengo vive um momento político de eleição, sim, e a gente sabe como e os jogadores lá, também né? não respondem à altura. O Vitinho chegou, ainda não teve tempo de mostrar, enfim. É uma série de condições que... E o time do Corinthians é um time limitado. Então, eu acho que é injusto cobrar do Loz ou do Jair um time já com consistência tática. Mas também não precisa ser tão exagerado, né? Que senão vai meter todo mundo atrás no precisa de técnico. Realmente, eu acho horroroso. Eu acho que nós precisamos respeitar mais o futebol e as camisas que estão aí. Vamos jogar para frente. Na verdade, jogar futebol. O que aconteceu no primeiro jogo, para mim, eu não defino como futebol. Isso é uma coisa ridícula, uma coisa muito feia, e nós estamos falando de 58 milhões de torcedores. A Michele falava do nível de torcedores, talvez sejam as 2 maiores torcidas do mundo. Porque a Catalunha não tem 30 milhões de habitantes. Que dirá 30 milhões de torcedores. E esse mau futebol não parece que é uma exclusividade de Corinthians e Flamengo. Não, no futebol brasileiro. Numa coluna, acho que foi na Folha, né? Na Folha, escreveu essa semana o futebol do chutão. Realmente, futebol embaixo. Campeonato Brasileiro de Defesas, com exceção do Grêmio, todo mundo está jogando para se defender. Eu acho isso horrível, então cobro do Jair, cobro de todos, entendo que não dá para jogar. Só que o jogo Corinthians e Flamengo no primeiro turno foi um exagero na ruindade. Ele conseguiu se destacar na mediocridade. Foi um pouco, passou da cota, né? Aí também não dá. E já projetando a próxima temporada, uma informação importante, o Corinthians tem praticamente certa a contratação do lateral Michel, jogador de 28 anos, do Las Palmas. Foi um jogador revelado pelo Atlético Mineiro, teve passagem nas categorias de base da seleção. Ele tem dupla nacionalidade, jogava no futebol espanhol, está livre. O Corinthians tentou a contratação desse atleta no mês de maio, mas o jogador acabou não aceitando a proposta do Corinthians, deu uma declaração de que se arrependeu. As partes já se acertaram, se for aprovado nos exames, o Michel chega, mas só poderá vestir a camisa do Corinthians em 2019, já que não pode ser inscrito na Copa do Brasil e também na sequência do Campeonato Brasileiro. Bom, só para falar que lá no gazetesportiva.com, no site, a gente fez uma análise do Jair Ventura e do Barbieri, né, que corre risco de demissão caso o Flamengo não vença hoje. Então você pode conferir lá um retrospecto dos dois. E você também pode conferir Cássio e Diego Alves, aí os 2 goleirões, quem é melhor, quem tem atuado melhor, tá lá um raio-x desses 4 personagens, tá bom? Os 2 goleiros podem decidir o jogo. Porque são... E os 2 são pegadores de pênalti, os 2. E pegadores de pênaltis, e o Diego Alves, ele é o terror do Cristiano Ronaldo, né? Ele já pegou pênalti do Cristiano e do Messi. O Cristiano Ronaldo tem 25% de aproveitamento com o Diego Alves. Só o Cristiano Ronaldo. Santos faz amanhã jogo atrasado contra o Vasco pelo Brasileirão. Após a derrota do último final de semana para o Cruzeiro, o Peixe quer vencer no Pacaembu para continuar sonhando com uma vaga na Libertadores do ano que vem. 2 gols em jogadas parecidas. O Santos ficou 8 partidas com o goleiro Vanderlei sem sofrer gols. Mas os erros no Mineirão geraram uma certa cobrança dentro do elenco. Acho que todo mundo se cobra muito, né? Porque a gente teve chance de matar o jogo e não conseguimos, né? Mas igual eu falei, não adianta a gente ficar lamentando agora. Agora é acertar para quinta-feira estar tudo pronto. Na zaga, Gustavo Henrique deve retornar após cumprir suspensão.
Já o ataque poderá ser alterado para o duelo com o Vasco, esta quinta-feira, jogo que ocorre no estádio do Pacaembu. Se você perguntar aí para 90% ou 100% prefere jogar na Vila, eu não sou diferente, né? Acho que a atmosfera é diferente. Prefiro muito jogar na Vila, mas não depende só da gente, né? Acho que o presidente ficou 50-50, né? Quando ele assumiu, então a gente respeita. Também faço um apelo aqui para a torcida comparecer lá no Pacaembu, que vai nos ajudar bastante. O jogo contra o Vasco aconteceria na terceira rodada, mas foi adiado. E é importantíssimo. Se vencer, o Santos chegará à 8ª colocação e vai ficar 7 pontos distante do Atlético Mineiro, 6º colocado na tabela. É um time que briga bastante, um time que tem certeza que vai vir jogar fechadinho, esperando nossos erros. Então a gente tem que estar ligado os 90 minutos. E vamos ver os melhores comentários que o pessoal mandou pela nossa hashtag. Ai, deixa eu correr aqui. O Ale Rocha. Aqui na Moca, torcemos para Corinthians e Palmeiras. Aê, Ale, o seu coração é igual ao meu, então. O Jaime Rocha, que deve ser parente do Ale Rocha, Palmeiras se classifica no tempo normal e Corinthians ganha do Flamengo nos pênaltis. Será, gente? Que incrível. Odair Krusinski, times com a inicial C, Corinthians e Cruzeiro. Ele aposta aí para a final. E o Arnaldo, Michele tá de vermelho, então vai dar Mengão. Não, bate na mardeira, Arnaldo, vou torcer pro Coringão e pro Verdão. Apesar da linda roupa vermelha, diz o Wilson Pereira, hoje à noite é preta e branca. Vai, Corinthians, e a Copa do Brasil é nossa. E vai, Wilson, vamos torcer pro Coringão hoje à noite. E antes de encerrar, vamos para os palpites dos nossos telespectadores na nossa enquete. No começo do programa a gente perguntou qual que vai ser a final da Copa do Brasil. E aí? O que deu? Confronto vai ser entre Corinthians e Cruzeiro, 47% dos votos. Beleza, agora pode subir a música. Pênalti do Cristiano Ronaldo, tudo bem, quero ver pegar do Cristiano Romero. Aí é que tá. A coisa complica. Aí a pegada é diferente. Sei, tá bom. A gente fica por aqui e a gente encerra o programa, homenageando, aí que tinha que entrar a música já, a Gal Costa. Opa. Hoje ela completa 73 anos. Viva, Gal Costa! Beijo pra vocês. Tchau, Flá. Tchau, gente. Tchau. Namorinho de portão, biscoito, café, meu primo, meu irmão. Conheço esta onda, vou saltar da canoa. Já vi, já sei que a maré não é boa. É filme censurado e o quarteirão não vai ter outra distração. Eu aguento calado, sapato, chapéu, o seu papo furado.